A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 12 do terceiro trimestre de 2024, que traz por título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Finalmente vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Se prepara, porque aqui o alimento é forte. Mas veja só, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desta aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. E você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos jovens, que está sendo uma bênção. Então veja só, para iniciar a sua aula, você pode realizar a dinâmica com seus alunos. Mas se quiser também, pode fazer algumas perguntas para assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui você pode perguntar: quem já ouviu falar acerca das 70 semanas? Isso mesmo, pergunte também. Essas 70 semanas se refere a dias, a meses, a anos? Pergunte o que vai acontecer ou o que aconteceu nessas 70 semanas. Será que as 70 semanas de Daniel tem a ver com o anticristo? Tem a ver com Jesus Cristo? Com a grande tribulação? Com a destruição de Israel? Qual o propósito, qual a finalidade das 70 semanas de Daniel? Eu acho interessante você iniciar também fazendo essas perguntas. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. E também com essas perguntas você vai aguçar a curiosidade dos mesmos. É importante e segue a nossa dica. Agora, após você realizar a dinâmica com seus alunos e também estas perguntas e respostas, você, por exemplo, pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos, por exemplo, Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Daniel estava intrigado. Daniel queria saber quanto tempo demoraria o cativeiro babilônico. Então, ele vai buscar o Senhor, estudar na palavra, e ele chega à conclusão que o final do cativeiro demoraria em torno de 70 anos. Ou seja, que o cativeiro babilônico demoraria 70 anos. E ele começa a orar, buscar ao Senhor. Então, Deus envia o anjo Gabriel para lhe trazer uma grande revelação que todo mundo já deve ter ouvido falar, as famosas 70 semanas de Daniel. Mas fica tranquilo, porque nós vamos estudar e vai facilitar o seu entendimento, para que assim você possa ensinar a sua turma. Porque eu fico muito preocupado quando trata-se de um tema que é um pouco polêmico e também extenso. Não tem como você abordar todo o conteúdo. Não tem como você tirar todas as dúvidas dos seus alunos apenas em 50 minutos. Já deixo bastante claro. Por isso, não adianta você polemizar muito. Não adianta você querer levar muito conhecimento, muita coisa, que você vai acabar confundindo os seus alunos. Por isso, pegue sua caneta, seu caderno. Eu vou trazer para vocês aqui o contexto, a explicação e faça as suas anotações para que você possa explicar para os seus alunos. Ah, pastor, eu não conheço nada de escatologia, não tenho conhecimento nenhum. Fica comigo que eu vou lhe explicar ponto por ponto, parte por parte, e dessa mesma forma você pode explicar para os seus alunos. Até porque estamos ensinando na EBD para a turma de jovens. Você não está ensinando a turma do bacharel, você não está ensinando também um curso teológico. Não é isso. Claro que você precisa passar a ideia, o sentido, o que significa, para que a sua turma possa ter conhecimento. Mas segue aqui a nossa dica. Cuidado para não passar alimento muito forte e seus alunos não estão preparados para isso. Por isso, fica conosco. Mas vamos para o nosso texto principal, onde está escrito:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Esse texto aqui é bastante conhecido. 70 semanas estão determinadas sobre quem, pastor? Sobre o teu povo. Povo de quem? De Daniel. E sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade na Bíblia Sagrada que é chamada de santa cidade? Principalmente com relação ao povo de Daniel, com relação a Daniel, Jerusalém. Então já vamos aprender aí. As 70 semanas estão destinadas, direcionadas para o povo de Israel e também para Jerusalém. Não tem nada a ver com a igreja. Isso mesmo, não tem nada a ver com a igreja. Acalma seu coração. Mas vamos para o resumo da lição. Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Irmãos, entenda o seguinte: Deus ele continua guardando, abençoando, abrindo nosso entendimento para que possamos compreender a palavra do Senhor. Mas, no entanto, eu, enquanto cristão, enquanto pastor, professor da EBD, preciso estudar, preciso meditar, preciso estar tomando curso, fazendo formação, lendo a Bíblia Sagrada, lendo também bons livros, para que eu possa adquirir conhecimento. O conhecimento não vai ser jogado na sua cabeça, não, pelo amor de Deus. Você precisa estudar e o Espírito Santo te fará lembrar. Observe, o Espírito Santo te fará lembrar, mas primeiro você estuda, você medita e na hora certa, de acordo com a vontade do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos. Então, primeiro eu preciso estudar e você também, viu? Mas vamos para a nossa leitura devocional. Você sabe, é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também nós postamos toda terça-feira um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos jovens, para que você possa pegar e compartilhar com a sua turma. Já aproveita os nossos materiais e já nos segue também em nosso Instagram. Vamos para a nossa leitura diária, que recomendo você fazer a leitura coletiva com seus alunos e deixar aberta. Isso mesmo, é necessário os nossos alunos conhecer a palavra do Senhor, saber marcar o versículo e sempre chama a sua atenção para que eles possam estar lendo a palavra do Senhor. Por isso, vamos para a nossa leitura bíblica. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 4. Em seguida, versículo 20 ao versículo 24. Recomendo você que é professor fazer a leitura de todo o capítulo. Isso vai estar te ajudando no momento da explicação, tá bom? E lembrando, estamos estudando nesse trimestre o livro de Daniel. Só que aqui agora vai falar um pouco mais de assuntos polêmicos, apocalíptico, vai falar de passado, isso, presente e também futuro. Você sabia disso? Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo e de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual orou a Deus, buscando respostas, e sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Esta revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e sua cidade santa. Neste episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e subsequente destino de Jerusalém. Ei, Jesus amado, se prepara aí, viu, professor? Mas é interessante você perceber e também destacar, já neste início, a necessidade de ter uma vida digna diante de Deus, uma vida de oração, de consagração.
Nesse trimestre, nós estamos estudando, já estamos terminando, na verdade, aqui. Só vai ficar faltando apenas uma lição. Mas, no entanto, estamos estudando a vida e o livro de Daniel. E agora chegou o momento, o qual ele, mesmo buscando o Senhor, cheio da presença de Deus, orando, consagrando, mas tinha coisa que deixava quieto, tinha coisa que lhe trazia preocupação. Por exemplo, quanto tempo Israel ficaria cativo? O que significaria as 70 semanas profetizadas pelo profeta Jeremias? Como aconteceria? Quando aconteceria? Então, Daniel começa a orar ao Senhor, apresentar a Deus e também estudar, meditar, ver o que foi que o profeta Jeremias tinha profetizado, como ele tinha profetizado. Então, Daniel vai ler, vai meditar, vai estudar, vai orar, vai consagrar, vai jejuar para buscar em Deus a resposta. E isso já serve de ensinamento na minha vida e sua vida. Tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te deixa nervoso, apreensível, coloca nas mãos do Senhor. Faça igualmente Daniel fez. Ele não tinha resposta. Isso mesmo, ele não tinha resposta. Ele não sabia como interpretar tal situação. O que é que ele vai fazer? Meditar, estudar, orar, consagrar ao Senhor, para que Deus pudesse lhe trazer revelação. E você sabe, quando o crente ele ora com sinceridade, quando o crente ele tem vida diante de Deus, Deus abre as portas, Deus abre o entendimento, Deus ele traz a revelação. E assim aconteceu com Daniel. Daniel vai buscar ao Senhor para que Deus pudesse lhe dar entendimento acerca das 70 semanas. Mas ele orou, buscou o Senhor. E você tem feito o quê? Você tem dúvidas, você tem tantas preocupações, você tem seus medos, suas frustrações, suas necessidades, suas curiosidades. Mas o que é que você faz? Fica reclamando, murmurando, colocando a culpa em A, em B, em C. Ah, mas eu não tenho isso, eu não sou filho de não sei o quê. Vigia, pelo amor de Deus, vai orar, crente. Vai meditar na palavra, vai buscar em Deus. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada que foram procurar solução em Deus, foram consultar ao Senhor para saber a vontade dEle e o querer dEle, foram abençoados. Então o segredo sabe o que é? Orar e buscar mais o Senhor. Você sabia disso? Como é que está a sua oração, hein? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título Estudo e intercessão de Daniel. No item 1, estudando as profecias. O reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. E agora, Israel encontra-se sob o domínio do Império Medo-Persa, sobre o governo de Dario, ou Dário. Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Ele se recordou da referência de Jeremias, profeta, que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. Ele tinha convicção de que Deus falara com Jeremias e que podia falar com ele também. Tendo estudado os livros, os pergaminhos trazidos de Jerusalém, Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém no período de 70 semanas. Esta profecia encontra-se nos capítulos 25 e 29 de Jeremias, referindo-se ao período de provação dos israelitas sob o domínio estrangeiro. Veja só, vamos entender aqui agora um pouco o contexto histórico. O que é que estava se passando nesse momento daqui? Daniel, o povo de Israel estava cativo, lá da Babilônia. A Babilônia, o grande império. Mas, no entanto, Deus começa a revelar ou mostrar ao próprio rei da Babilônia a destruição, isso mesmo, a destruição do Império Babilônico e o surgimento de um novo império, e assim posteriormente. Primeira revelação, segunda revelação, agora com o próprio Daniel. Então, tudo isso, irmãos, vai trazendo uma preocupação para Daniel. Quando vai estar acontecendo isso? Nós estamos aqui no Império Babilônico, mas Deus diz que vai ter um outro império mais forte, mais poderoso. Que império é esse?
Então Daniel começa a se preocupar com todas as revelações que está tendo. Ele começa a querer saber quando vai começar, quando a Babilônia vai cair, o que é que falta para Israel ser liberto, quando Israel será tirado do cativeiro. Então, ele começa a estudar nos pergaminhos, começa a estudar também as profecias de Jeremias, o qual profetizou lá no capítulo 25 e 29 do seu livro, acerca dos 70 anos de cativeiro, o qual Israel estaria escravizado, estaria subordinado ao império. 70 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre tua santa cidade. E essas 70 semanas vai trazer uma grande revelação. Isso mesmo. De quem recebeu essa revelação? O próprio Daniel, quando estava orando e buscando o Senhor. Esse é o tema da nossa lição. Por isso, já pega aí sua caneta, seu lápis, seu caderno, porque você possa fazer suas anotações e levar para a sua turma. Mas é interessante você entender o contexto e apresentar para os seus alunos, para que eles possam lembrar de tudo aquilo que foi estudado. Para você ver todas as revelações anteriores que o profeta Daniel recebeu, vai trazer o resultado agora. Ele começa a se preocupar, mas quando a Babilônia vai cair? Quem vai surgir? O que vai acontecer com Israel? E esse desejo, essa vontade de saber o futuro de Israel é que faz com que ele vá orar, buscar ao Senhor, ler, meditar para saber quando vai estar se cumprindo o livramento, a permissão para que Israel possa retornar para sua terra e assim edificar a Jerusalém. Entendeu o mistério? Por isso, fica conosco até o final. Mas vamos dar seguimento ao nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Persiste em ler. É interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Daniel era um homem de oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita de Deus. Eis um dos segredos de como viver na Babilônia, sem que a Babilônia viva em você. Isso nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons autores é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Por isso, Paulo aconselha o jovem Timóteo: persiste na leitura. Veja só, aqui agora o comentarista ele dá uma pausa para destacar a necessidade de nós, isso mesmo, para que você possa persistir na leitura, possa amar a leitura. Mas eu quero que você me responda e também pergunte aos seus alunos: como é que está a sua leitura? Nesse ano, você já leu quantos livros? Deixa aqui nos comentários. Nesse ano, você já leu quantos livros da Bíblia Sagrada? Deixa aqui nos comentários. Nessa semana, você já leu quantos capítulos, quantos versículos? Como é que está a sua leitura? Ei, Jesus amado, é forte, viu? Devemos entender que se nós não lermos a palavra, nós não vamos adquirir conhecimento. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem através da leitura. E veja que estamos falando aqui de Daniel, o homem que tinha revelação de Deus, o homem o qual Deus lhe trazia revelações, lhe dava interpretação de sonhos. E isso é algo sensacional. Mas, no entanto, mesmo com toda a comunhão, você vai ver Daniel orando, Daniel lendo. E você e eu, pelo amor de Deus, comedor de farinha, de carne seca, de banana da terra, não vou orar, não vou buscar o Senhor, porque hoje está assim. Tem muitas pessoas por aí querendo ser o pregador, querendo voar, querendo ser isso, reconhecido, ser teu nome notório. Vigia, pelo amor de Deus. Quem tem que crescer aqui é ele. Isso mesmo. Agora, se eu quero ser usado por Deus, eu preciso orar mais, jejuar mais e ler mais a palavra do Senhor. Quando nós falamos assim, né, na igreja, que quer ser Daniel aí todo mundo levanta: eu quero ser Daniel. Mas tu ora como Daniel? Você lê como Daniel? Você está preparado para ser jogado na cova dos leões como Daniel foi?
Como está a sua confiança em Deus? Você rejeitaria as iguarias da mesa do rei? Ei, Jesus, você deixaria de estar aproveitando de tudo aquilo que a Babilônia, que este mundo te oferece em prol do reino do Senhor? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e faça esse mesmo questionamento também com seus alunos. Vai anotando tudo e questione a sua turma. É como eu tenho dito, aperta o juízo dos jovens. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título Oração e Jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas com jejum. Ele estava empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda divina. Ao longo de sua jornada de fidelidade, Daniel sempre se mostrou um homem de oração. Ele orou por livramento, orou para agradecer e orou para interceder. Daniel tinha a convicção de que era preciso voltar-se ao Senhor com um coração contrito e arrependido por causa da sua nação. Por isso, pôs-se a interceder pelo povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel. O uso de pano de saco e as cinzas simboliza arrependimento. A oração do profeta foi, sobretudo, uma confissão de reconhecimento de culpa. Embora íntegro, Daniel não se opôs acima do povo, mas na mesma condição. Ele não apresenta desculpas ou justificativas, antes reconhece a justiça do Senhor e suplica pelo seu perdão. Com este exemplo bíblico, um verdadeiro modelo de influência que devemos seguir, somos inspirados em nossos dias a compreender o valor da oração intercessória e do jejum. É interessante perceber que Daniel, mesmo com toda a moral, Daniel, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo meditando a palavra, ele se reconhece enquanto pecador. Ele se reconhece enquanto dependente de Deus. Isso mesmo, Daniel poderia pensar, poderia deixar entrar no seu coração a soberba, a arrogância, poderia dizer: eu sou príncipe na Babilônia, eu tenho autoridade, eu tenho moral, eu tenho reconhecimento, eu sou amigo do rei da Babilônia, eu faço o que eu quero. Mas quem disse que foi assim? Daniel continuou sendo temente ao Senhor e reconhecendo a sua dependência de Deus. E estamos falando aqui de um jovem, de um homem dedicado, inteligente, cheio de capacidades. Mas, no entanto, toda a capacidade, toda a sabedoria que ele tinha, ele reconhecia que tinha vindo de Deus. Por isso, jamais parou de orar, buscar, jejuar e meditar, porque ele reconhecia que toda a proteção, todo o cuidado, todo o livramento, toda a sabedoria que ele estava tendo vinha da mão do Senhor. Era Deus abençoando, era Deus guardando, era Deus abrindo as portas. E quando eu, enquanto cristão, e você reconhece que todo conhecimento, que toda graça, que toda prosperidade, que toda bênção está vindo de Deus para a nossa vida, eu preciso ser mais grato a Ele. Isso mesmo, preciso ser mais grato, preciso buscar mais, reconhecer as minhas limitações. Como eu digo sempre, eu, pastor Giovanni, tenho várias limitações, mas Deus tem me dado graça. Eita glória! Assim também como vai te dar graça, vai te abençoar. Mas persiste em leitura, oração e jejum. Não faz mal para ninguém. E outra coisa, quando Deus te abençoar, quando Deus abrir as portas na sua vida, não pense que você é melhor do que ninguém, não. Não pense que você é merecedor, não. É misericórdia dele, é graça dele. É por isso que você está de pé. É pela graça dele e não por merecimento. Você, eu aqui, não mereço nada, mas Ele te ama. Eita glória! Ele te ama, Ele te abençoa, da mesma forma que amou e abençoou a vida de Daniel. Mas Daniel não parou de ler, não parou de jejuar e não parou de orar, viu? E é você que vai parar? Quem lhe disse isso? Cuidado, cuidado, presta atenção. Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está gostando, entendendo, está fazendo as suas anotações? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vem participar da nossa família.
Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa ter acesso ao nosso grupo de informações para assim se tornar membro e receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro! Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: Deus revela o futuro do seu povo. No item 1, a resposta da oração. Antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repetidamente diante dele. Este ser angelical, o mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Foi enviado nesta ocasião em resposta à súplica do profeta para lhe dar entendimento sobre a visão. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Muitas vezes, em nossas vidas, não recebemos uma resposta divina rápida, daí a necessidade da perseverança. No caso de Daniel, porém, o Senhor apressou-se em atender ao seu servo, porque era ele muito amado. A verdade maravilhosa é que Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Veja só, a resposta da oração. Daniel recebe toda a revelação acerca dos impérios mundiais. E isso lhe deixa bastante preocupado e querendo saber quando vai estar acontecendo. Então, ele começa a meditar, ler, estudar, principalmente as profecias de Jeremias, capítulo 25 e capítulo 29 do seu livro, onde vai falar acerca das 70 semanas. Daí ele vai orar, consagrar ao Senhor, orar, meditar, jejuar, buscar a Deus, para que Deus pudesse lhe dar entendimento. Então, após a consagração, após a leitura, após a meditação, o jejum, Daniel agora vai ouvir do anjo Gabriel. Observação, do anjo Gabriel, que é conhecido, que é chamado o anjo mensageiro de Deus. Não é o anjo guerreiro, não, é o anjo mensageiro. Até porque a própria palavra anjo significa mensageiro. No caso aqui, mensageiro de Deus. É quando Deus envia o seu anjo, o seu mensageiro, no caso aqui Gabriel, para trazer uma revelação, para trazer uma explicação dos fatos que estaria acontecendo, revelando a Daniel. Por que Deus fez isso? Porque Deus amava Daniel. Deus ama o seu povo e por causa disso ele traz revelações ao seu povo. Mas as revelações que o anjo traz tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Vou abrir aqui esse parênteses, viu? Toda a revelação do anjo tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Vigia, tem muitas pessoas por aí dizendo que teve revelação do anjo e o anjo trouxe um outro evangelho. Vigia com esse negócio que não existe outro evangelho não, viu? Esse anjo daí deve ser o que caiu do céu e não o que está no céu. Vigia! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título:
Oração dos anjos. Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Em lugar algum das Escrituras, temos autorização para orar aos seres angelicais. Esse tipo de prática é chamado de angelolatria, ou seja, idolatria aos anjos, embora eles sejam seres espirituais com poderes extraordinários superiores aos homens. São criaturas limitadas, não são oniscientes e recusam a adoração. Antes adoram a Deus e a Cristo. Eles são espíritos ministradores e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Assim, supostas mensagens angelicais não podem perverter o evangelho revelado em sua palavra. Por essas mesmas razões, conforme consta em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, a ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-los durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica. Aqui agora o comentarista falou alto, falou forte e falou grosso, viu? Mas entenda o seguinte: Deus envia o seu anjo Gabriel, mensageiro, para trazer a explicação, a revelação de fatos apocalípticos, de fatos futuros para Daniel. Mas uma observação: por que Deus fez isso? Porque ele quis e Daniel era uma pessoa amada e estava buscando ao Senhor. Mas em destaque, Daniel, em nenhum momento você vai ver Daniel orando ou pedindo alguma bênção ao anjo, porque nós não podemos orar, agradecer, pedir nada a anjo, porque anjo também é criatura de Deus. Isso mesmo, o anjo ele não é eterno, ele foi criado assim como o homem, assim como a mulher, fomos criados por Deus, o anjo também foi criado. Logo, anjos não são eternos, porque tiveram princípio, foram criados, mas, no entanto, viverão a eternidade. Eu digo sempre que eles foram eternizados. Não são eternos porque tiveram princípio, mas foram eternizados por Deus. É necessário destacar isso. Ou seja, os anjos foram criados e não pode ser adorado, reverenciado. Este também tem um poder a mais do que o homem. Isso mesmo, tem poderes extraordinários, mas tudo sujeito à vontade do Senhor. Pastor, quem é mais importante, né? Pastor, quem está um pouquinho acima? O homem ou os anjos? Os anjos são seres criados por Deus e estão com a patente acima para você entender. São seres espirituais, isso, mais fortes, mais inteligentes do que o homem. Mas, no entanto, estão sujeitos à vontade do Senhor. E não é por, pastor, se são superiores, não poderia ser adorado? Não, só podemos adorar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi também destacado nesse tópico que a declaração de fé das Assembleias de Deus não concorda, não vê base bíblica para dizer que cada pessoa, isso mesmo, cada pessoa, cada cidadão desta terra tem um anjo da guarda para estar lhe guardando 24 horas. Até porque está escrito que Jesus que diz: estarei convosco todos os dias. Isso mesmo, até a consumação do século. Logo, se eu estou com Jesus, eu não preciso de anjo nenhum. Se eu estou com Jesus, não há necessidade. Agora, há momentos que Deus manda um anjo para trazer algum livramento, entregar alguma revelação, lhe mostrar algo, lhe falar algo. Isso pode acontecer, mas pela vontade de Cristo Jesus. Amém? É Ele que manda e eu obedeço, e o anjo também obedece. Sabe disso? Anjos foram feitos para estar obedecendo à vontade do Senhor. Anjo não faz o que quer não, anjo também obedece à voz de Deus. Sabia disso? Para deixar claro e não ficar nenhuma dúvida, viu? Crente não pode orar a anjo, não pode pedir as coisas a anjo, isso mesmo, não pode agradecer a anjo, não pode adorar a anjo, e não pode pensar que tem anjos 24 horas do seu lado para lhe proteger, para lhe guardar, até porque quem lhe guarda,
quem lhe protege, quem traz livramento sobre a sua vida é Cristo Jesus. É Ele que está conosco 24 horas. Você crê? Deixa aqui um brado de glória, por gentileza. Eita glória, bom demais. É bênção pura sem mistura. Eu creio. E você também? Deixa aqui nos comentários. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título a revelação das 70 semanas e o Messias. A mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e a sua santa cidade. Fazendo a contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando. Isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico das 70 semanas que se aplica não somente a Israel, mas todo mundo. Semelhantemente a Daniel, Deus quer que você amplie seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da sua palavra e da vida espiritual. As 70 semanas simbólicas destacam, sobretudo, o tempo e a obra do Messias. Ele é descrito como ungido e o príncipe. Verso 24 apresenta 6 aspectos de sua obra. Daniel capítulo 9, versículo 24, tá bom? Da sua obra redentora. São eles: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Professores, agora, presta bem atenção para que você possa entender. Daniel começa a estudar as profecias, principalmente com relação ao fim do cativeiro, estudando o profeta Jeremias. Então ele começa a orar a Deus, buscar o Senhor. Daniel já estava chegando ao entendimento que as 70 semanas já estariam se cumprindo, já estariam findando, ou seja, que o livramento de Israel, que Israel deixaria de estar em cativeiro, já estava se aproximando. Isso para ele, para Daniel, estava bastante lógico, bastante próximo de acontecer. Mas, no entanto, quando Daniel está orando, Deus envia agora o anjo Gabriel, mensageiro, para trazer uma revelação apocalíptica, para deixar claro que esses acontecimentos, a profecia das 70 semanas, ia muito além do entendimento, do pensamento de Daniel. Isso mesmo, Daniel nem imaginaria o verdadeiro sentido da profecia das 70 semanas. Então o anjo Gabriel lhe traz a revelação do verdadeiro significado das 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas do profeta Daniel aqui agora vai estar revelando muitos acontecimentos futuros para Daniel. Por exemplo, a destruição do pecado, a destruição de Jerusalém, o nascimento do Messias, o cativeiro do povo de Israel. Por isso que as 70 semanas, no caso do Daniel aqui, vai trazer uma grande revelação apocalíptica. Vai deixar claro quando tudo vai estar se findando. Isso mesmo, quando o pecado vai se findar, quando viria o Messias, o que aconteceria com o Messias, tudo isso foi revelado, Daniel, com as 70 semanas. Para você entender e anotar aí, as 70 semanas têm 6 finalidades. Observação, as 70 semanas têm 6 finalidades, 6 propósitos. Ou seja, da primeira semana até a última semana estaria acontecendo 6 fatos históricos marcantes. Por exemplo, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Esses daqui são 6 propósitos ou finalidade das 70 semanas de Daniel. Vou te perguntar, porque perguntar não ofende. Esses acontecimentos, esses fatos já aconteceram? Estão acontecendo ou vão acontecer? Deixa aqui nos comentários, porque vamos estudar isso no nosso terceiro tópico. Mas antes, vou deixar aqui uma indicação de um excelente livro. Não sei se você conhece,
é o nosso livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus, nova terra, de uma forma descomplicada. Quem tiver interesse em adquirir o nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e aproveita porque está com frete grátis para todo o Brasil, Descomplicando a Escatologia. Se você é professor da EBD, recomendo também adquirir o nosso segundo livro, que é Descomplicando a EBD. Meus irmãos, quem está comprando esse livro está aprendendo técnicas, metodologias, o que pode, o que não pode fazer em sala de aula. Aqui eu deixei para vocês 200 dicas práticas do que pode e o que não pode. Por isso, se você é professor, recomendo também adquirir, viu? E está em promoção. Você levando 2, a promoção aumenta e o frete continua sendo grátis, viu? Por isso, vem adquirir os nossos livros que está sendo uma bênção. E outra coisa, você já tem curso básico em teologia? Não tem ainda? Já estudou algum curso para professor? Não. Já fez também um curso completo de escatologia? Não fez? Então chegou o momento. Nós estamos lançando a nossa plataforma de cursos, onde você vai ter acesso a vários cursos, em especial cursos para professores e também um curso básico em teologia, com reconhecimento da nossa convenção. E em breve vamos postar também um curso do bacharel, porque a nossa intenção é estar te abençoando. Se você quer estudar em nossos cursos, assista esse vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 981 41 85 44 com o pastor Giovanni Santos. Quem tiver interesse já sabe, basta entrar em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa conhecer a nossa plataforma, fazer sua assinatura mensal e assim na mesma hora você vai receber no seu e-mail o login de acesso à nossa plataforma, tá bom? Por isso, vem estudar com o pastor Giovanni Santos, porque aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Entendendo as 70 semanas. Semanas de anos. Na Bíblia, o número 7 possui um sentido profético. Nesta profecia, as 70 semanas são semanas de anos, não de dias. A leitura da passagem 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizando 490 anos. Os 3 grupos são 7 semanas, 49 anos, de 62 semanas, 434 anos, e 1 semana de 7 anos. Professores da BD, prestem bem atenção para que vocês não possam ficar confusos com relação a essa temática. É necessário entender que as 70 semanas, na verdade, são 70 semanas de anos, porque a própria palavra no hebraico dá esse sentido, 70 semanas de anos. Logo, uma semana ali representa 7 anos. Então, são 70 semanas e cada semana vai se referir, então, a anos. Logo, 70 semanas vezes 7 vai ser um período de 490 anos. Preste atenção, em 490 anos, de uma forma mais simples para você entender, aconteceria todos os 6 itens descritos anteriormente. Preste atenção, 70 anos estão determinados sobre o teu povo. Nesse período de 70 anos, deveria acontecer o quê? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado,
expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo, nesse período de 70 anos. E eu disse aqui anteriormente que esse período de 70 anos seria para exterminar, acabar todo o pecado, a grandeza de Deus, o reino de Deus. Ou seja, em 490 anos, de uma forma simples para você entender, tá bom? Todo o pecado seria tirado do mundo e o reino de Deus viria na sua totalidade. Mas, no entanto, esses 490 anos não são seguidos. Por isso que até hoje o pecado não acabou. Concorda comigo? Cada vez mais o pecado bate forte na minha vida e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tá bom? Mas para você entender, em 70 semanas de anos, que vai dar 490 anos, se fosse seguidos, o pecado acabaria, viria o reino de Deus, a grandeza de Deus, tudo ficaria na boa. Mas, na verdade, não são 70 semanas de anos seguidos, 490 anos. Esse período de 70 semanas estão divididos em 3 períodos. Primeira semana, 7 anos, 7 vezes 7, 49 anos. Segundo período, 62 semanas, que no caso vão dar 434 anos e mais uma semana. Então, as 70 semanas foram divididas em 3 períodos, tá bom? Primeiro período, uma semana, 7 vezes 7, 49. Segundo período, 62 semanas, que vai dar 434 anos. E uma semana, que vai dar, então, 7 anos. Então, as 70 semanas estão divididas dessa forma. Uma semana, 7 vezes 7, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. E uma última semana. Então, nesse período aí, é que estaria se cumprindo a profecia na sua totalidade. Agora, vamos estudar cada período desse. As primeiras 7 semanas, 49 anos, depois 62 semanas e essa última semana, que ainda falta se cumprir, viu? Por isso, fica conosco. 7 semanas, 49 anos. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C. Observação, viu? As primeiras semanas da profecia vai estar decretada de acordo com o capítulo 25, lê aí com seus alunos, tá bom? Que é da ordem para reconstruir Jerusalém. E essa ordem foi dada por Ciro em 445 a.C. Então, nesse período aí, é que vai se cumprir as 7 primeiras semanas das 70. As 7 primeiras semanas, ou seja, demoraria um período de 49 anos, em que sairia a ordem para que Israel pudesse retornar a Jerusalém. E essa ordem saiu em 445 a.C. Então, as 7 semanas das 70 já se cumpriu 49 anos. Iniciou quando, pastor? 445, quando Ciro autorizou o povo de Israel retornar para reconstruir Jerusalém. Esse episódio já aconteceu, já se cumpriu as 7 primeiras semanas. Vamos ver aqui agora a letra B. 62 semanas. 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré, versículo 25 e 26 de Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruído através da liderança do general do exército romano, Tito, em 70 depois de Cristo. Presta aqui agora, viu? Nessas 62 semanas, presta atenção, nessas 62 semanas viria o Messias, presta atenção, viria o Messias seria morto, olha, o Messias seria morto e a cidade de Jerusalém seria destruída novamente. Entendeu aqui agora? Nas 62 semanas, o que é que estaria acontecendo?
De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, nesse período é que estaria acontecendo o seguinte: o Messias viria. Isso mesmo, estaria marcado o nascimento do Messias. Eita glória! Em 62 semanas, o Messias viria, morreria e a cidade de Jerusalém seria destruída. E assim aconteceu. Tá bom? Em 445 a.C., quando se cumpre a primeira fase, vão passar mais 483 anos. Por quê, pastor? 62 semanas vezes 7 anos, cada um desse, vai dar 463 anos. E depois de 463 anos, o Messias nasceu, cresceu, pregou a palavra e foi morto, cumprindo assim parte da segunda fase, porque a profecia dizia que o Messias viria, seria morto e a cidade seria destruída. Te pergunto, o Messias veio? Jesus veio? Sim, cumpriu-se. Te pergunto, o Messias foi morto? Sim. Te pergunto, Jerusalém foi destruída nesse ano que Jesus morreu? Não. A Jerusalém foi destruída quando Jesus nasceu? Não. Então, preste atenção para você entender, viu? Essas 62 semanas deveria acontecer o quê? A vinda do Messias, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém. Mas a destruição de Jerusalém não aconteceu nesse exato ano. Ou seja, aconteceu uma pausa. O Messias veio, morreu, mas para destruir a cidade demorou ainda mais 40 anos. Aconteceu uma pequena pausa, presta atenção, aconteceu uma pequena pausa no cumprimento dessas 62 semanas. Para você entender, nas 62 semanas, que começa a valer lá 445, quando que cumpre isso, pastor? É no nascimento de Jesus. Ah, pastor, foi quando Jesus entrou no montado jumento, foi na morte de Jesus. Tudo isso vai dar certinho na conta, tá bom? Não se preocupe não com relação a isso. Mas, no entanto, nessas 62 semanas, o último cumprimento não deu certinho não. Passou 40 anos, aconteceu uma pausa nas 62 semanas, porque da morte de Jesus, como estava escrito, até a destruição da cidade, que aconteceu no ano 70, demorou 40 anos aproximadamente. Então, o cumprimento das 62 semanas teve uma pausa de aproximadamente 40 anos. Mas, no entanto, no ano 70 depois de Cristo, a profecia se concretiza. A cidade de Jerusalém também foi destruída no ano 70. Então, para você entender, as primeiras 7 semanas se cumpriu, porque saiu a ordem para reconstruir Jerusalém. Amém. As 62 semanas, que vai dar 483 anos, nesse período daí, no cumprimento de 483 anos, o que é que aconteceria? O Messias viria. Jesus veio? Veio. O Messias seria morto. Jesus morreu? Morreu. E a cidade seria destruída. Nessas 62 semanas, ou 483 anos, aconteceu uma pausa de 40 anos, mas, no entanto, já se cumpriu também. Então, o que falta, pastor? Falta apenas uma semana. E é nessa semana que falta que Israel seria restaurado, o pecado seria exterminado. É nessa última semana que está faltando ainda das 70 semanas de Daniel. As 7 primeiras semanas se cumpriu. As 62 semanas com 7 semanas, dá 69 semanas. Então, falta apenas uma semana. Falta apenas 7 anos para se cumprir. Vou te perguntar, que semana é essa que está faltando? E o que vai acontecer? O pecado de Israel, o pecado do povo, será exterminado. Estará terminando o pecado. E assim Cristo vai estar reinando triunfante, poderosamente. Quando é que isso acontece? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu espero que você não tenha dito que será no arrebatamento da igreja, viu? Não é nesse período daqui não, porque a profecia deixa claro. Isso aqui, as 70 semanas, está falando sobre o teu povo. Povo de Daniel. Daniel não é igreja. Daniel faz parte do povo de Israel. Então, quando fala 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, está falando sobre os judeus.
e sobre a cidade santa. Qual é a cidade santa de Deus aqui nesta terra? Jerusalém. Logo, toda a profecia, presta atenção, toda a profecia das 70 semanas refere-se ao povo de Israel. Então, falta uma semana que vai se cumprir também no povo de Israel. Que semana é essa? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Letra C. Uma semana, 7 anos. Esta semana ainda não aconteceu. Versículo 27. Compare Daniel capítulo 9, versículo 27, com Mateus capítulo 24, versículo 15. Faça isso. E veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana, quando o mundo testemunhará a ira do Senhor. Esta etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e preparar a nação de Israel para encontro com seu Messias. É interessante perceber que essa última semana, no caso 7 anos, trata-se do cuidado de Deus, ou do juízo, do cuidado não, o juízo de Deus, o castigo de Deus para com Israel, para que Israel possa reconhecer o Messias, para que Israel possa aceitar o Messias. E que última semana é essa, pastor? Que 7 anos é esse? Eu sei que você já sabe, refere-se à grande tribulação, o período de 7 anos em que Israel vai ser castigado, vai ser punido, vai ser caçado, vai ser humilhado pelo anticristo. 7 anos da grande tribulação foi profetizado, foi visto por Daniel, que é a última semana que volta a se cumprir das 70 semanas. Eita glória! Mas fica tranquilo, se as 7 primeiras semanas não foi para a igreja, se as 62 semanas não foi para a igreja, porque a última semana vai ser, pelo amor de Deus, a última semana não é para o povo de Deus. A última semana não é para a igreja. Mas, pastor, é por isso que João diz que nós estamos na última hora? Com certeza. Porque estão determinados 70 semanas. E estamos na última semana. Mas, no entanto, assim como para se cumprir as 62 semanas, lembra que eu falei que teve uma pausa da morte de Jesus até a destruição da cidade de Jerusalém, demorou 40 anos, ou seja, aconteceu uma pausa, aconteceu um ponto de segmento. Mas, no entanto, se cumpriu. Mas houve, então, uma pausa no cumprimento das 62 semanas. Assim também está até hoje. Quando terminou, quando se cumpriu as 70 semanas, Deus agora inaugurou o tempo da igreja. Deus agora inaugurou, ou nós estamos agora na pausa da grande tribulação. Deus deu um ponto agora para se inaugurar a sua igreja, formar a sua igreja, fortificar a sua igreja. É por isso que nós falamos que na atualidade nós estamos no tempo dos gentios, nós estamos no tempo da igreja. A igreja está aqui para pregar o evangelho. Por isso, as 70 semanas agora deu uma pausa. Deus apertou lá, pausa, porque estamos agora no tempo da igreja, no tempo da graça de Deus. Agora, varão, quando a igreja for arrebatada, o relógio da última semana vai retornar a contar. Isso mesmo, como nós estamos no tempo da igreja, o relógio de Deus parou. O relógio de Deus parou para que nós possamos desfrutar do tempo da igreja. Agora, quando a igreja for arrebatada, que pode acontecer a qualquer momento, essa última semana que está determinada para o surgimento do anticristo, da grande tribulação e também da vitória de Cristo no final, vai estar acontecendo. Vai começar a contar o relógio. Ei, Jesus, que Deus tenha misericórdia do povo de Israel, porque a igreja vai estar no céu. Isso mesmo, se nós não participamos das primeiras 7 semanas,
62 semanas, nós também não vamos participar da última semana em nome de Jesus. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E já quero saber, já está inscrito no canal? Não acredito. Tu não se inscreveu no canal ainda, crente? Só o sangue de Jesus, viu? Venha fazer parte da nossa família, crente. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: as duas metades da 70ª semana. A 70ª semana pode ser dividida em duas metades distintas. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 26, a parte B. Ele enganará Israel, fazendo aliança com o povo judeu, e buscará adoração como se fora Deus, profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo. Então o anticristo quebrará o acordo de paz depois de 3 anos e meio e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é a grande tribulação propriamente dito. Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo. É interessante perceber que esse segundo tópico daqui tem várias informações muito importantes. Eu não sei quanto tempo você vai ter para estar explicando, mas para deixar claro, a última semana é um período de 7 anos, que no caso são divididos em duas partes. Os 3 primeiros anos da grande tribulação será um período de paz, de tranquilidade, o qual vai estar surgindo o príncipe, a ponta pequena. Lembra? Já estudamos aqui. A ponta pequena, o chifre pequeno, o príncipe vai estar surgindo. E este vai ser o anticristo, aquele que vai ser contrário a tudo que é de Cristo. Mas, no entanto, Israel vai estar reconhecendo, vai estar aceitando este anticristo como seu Messias, porque ele vai conseguir trazer paz para o Oriente Médio. Ele vai conseguir a liberação para que Israel possa construir o terceiro templo, e já está tudo organizado. Tudo isso vai acontecer na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio primeiro. Ou seja, nos primeiros 3 anos e meio vai estar acontecendo o surgimento do anticristo, a paz no Oriente Médio, a construção do terceiro templo e Israel aceitando, reconhecendo este como seu Messias. É o que nós chamamos o período da grande tribulação, no período de paz. Mas, no entanto, depois de 3 anos e meio, este anticristo, esse contrário a Cristo, vai estar entrando em Jerusalém, no templo em Jerusalém, e vai estar sacrificando animais em seu próprio nome, porque ele vai querer ser reconhecido e adorado como o próprio Deus. E é exatamente nesse momento que Israel entende: epa, só podemos adorar a Deus. Esse daí não é o Messias, não. Esse daí é falsificado. E agora acontecerá a maior perseguição da história com relação a uma nação. Várias nações, vários povos e principalmente o anticristo e o falso profeta vão estar perseguindo a Israel. E Israel vai fugir para o deserto. E assim vai acontecer a grande tribulação, um período de muita morte, muita destruição, meu Deus, de muito sofrimento, onde o anticristo e todo o exército que está do seu lado vai estar perseguindo a Israel e todos quantos não aceitaram o sinal da besta. Vai acontecer então o período da grande tribulação, e as pessoas questionam: pastor, aonde vai estar a igreja nesse momento? No céu, a participar do tribunal de Cristo para receber galardão e também a participar das bodas do Cordeiro, enquanto quem ficou na terra está sofrendo. Por isso, é melhor ser crente agora, é melhor pedir perdão agora, é melhor se humilhar agora. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: o intervalo e a igreja. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica este intervalo profético como o tempo dos gentios. Atualmente, estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém.
a igreja não passará pela grande tribulação, pois terá sido arrebatada. Neste período, receberemos nossos galardões consoante ao trabalho e que executamos na expansão do reino de Deus. A promessa de Jesus à sua igreja é a de preservá-la deste sofrimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Entenda o seguinte, o intervalo da igreja. Aqui agora o comentarista está retornando ao assunto para dizer o seguinte, nós atualmente estamos no silêncio de Deus. Depois do ano 70, que foi quando se cumpriu as 62 semanas, porque foi quando Israel foi destruído. Naquele período ali para cá, está em silêncio. O relógio de Deus para com Israel está parado. Falta ainda se cumprir 1 semana, 7 anos. Mas o relógio de Deus parou para o povo de Israel, porque ele estava fundando, firmando, inaugurando a sua igreja. No caso, somos nós. É por isso que hoje nós estamos no tempo da graça, no tempo da igreja, dos gentios, tendo assim a oportunidade de ouvir a palavra e se converter. Então estamos no tempo de silêncio de Deus para com Israel. Estamos no tempo da graça, no tempo que o relógio de Deus está parado com relação a 70 semanas. Eu espero que você tenha entendido isso. Já ouviu várias pregações falando, o relógio de Deus está parado, é para com Israel. Estamos atuando, estamos movimentando agora no tempo da igreja, que isso foi uma revelação que nos foi trazido por apóstolo Paulo, por Jesus Cristo, no Novo Testamento. E Israel não imaginaria, mas Deus tem os seus projetos. Então hoje o relógio de Deus para Israel está parado, porque estamos no tempo da igreja. Mas Israel ainda falta se cumprir na vida de Israel 7 anos, que é um período da grande tribulação. Mas eu disse aqui para ficar tranquilo, porque nós vamos morar no céu, nós temos Cristo Jesus e o nosso lugar é no céu. E não vamos conhecer o anticristo e não vamos participar da grande tribulação, porque a grande tribulação é Deus tratando, é Deus lidando, é Deus punindo com o povo de Israel que não quis se converter a Cristo Jesus. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Aprofundar nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando a sua igreja. Irmãos, independente de qualquer profecia, eu, enquanto cristão, preciso estudar e conhecer a palavra. Isso mesmo, estudar, conhecer a palavra e acreditar nas promessas de Deus, segurar nas promessas do Senhor, ser fiel a Ele, independente de qualquer situação. Ah, pastor, quando Jesus Cristo vai vir? O senhor pode dar alguma dica? Não tenho dica nenhuma para dar. Só sei que devemos estar preparados, devemos estar prontos. Não é se preparando, eu preciso estar pronto, porque pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora o arrebatamento da igreja, onde os santos coletivamente vão ser arrebatados. Mas também Jesus Cristo pode vir me buscar separadamente. A morte pode bater na minha porta. Eu preciso estar pronto para o arrebatamento coletivo ou a morte individual. Eu preciso estar pronto, você também. E vamos estar em nome de Jesus. Eu, por exemplo, creio que nós seremos a geração do arrebatamento. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Eu creio que seremos a geração do arrebatamento. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas pergunto a você o seguinte: você entendeu? Fez suas anotações? Eu creio que você vai precisar assistir mais vezes o vídeo, se possa entender, conhecer o contexto para explicar para os seus alunos, tá bom? Mas cuidado com o tempo. Você não pode passar muito tempo explicando. A minha intenção é que você entenda o assunto e chegar na sua sala de aula que você possa explicar conscientemente para os seus alunos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. 70 semanas divididas em 3 períodos. Primeiro, 7 semanas, 49 anos, que isso vai estar se cumprindo na ordem que saiu para restaurar a cidade de Jerusalém. Já aconteceu. Depois desse período, aconteceria 62 semanas. E nessas 62 semanas, ou 483 anos, o que é que estaria acontecendo? A vinda do Messias.
Jesus já veio. O que estaria acontecendo? A morte do Messias. Isso já aconteceu. E também aconteceria o quê? A destruição de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Logo, as 62 semanas se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando Israel foi destruído pelo Império Romano. Mas ainda falta uma semana, porque 7 semanas com 62 semanas vão dar em torno de 69 semanas. E ainda falta uma semana a se cumprir, viu? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus possa nos ajudar, nos guardar. Fica tranquilo, seja crente, seja fiel, que independente de uma semana, de 70 semanas, 62 semanas, se você for fiel, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas entenda, das 70 semanas, falta se cumprir apenas uma semana. 7 anos vão estar se cumprindo, em nome de Jesus. E isso fala da grande tribulação, mas, no entanto, a igreja vai ser arrebatada. Mas que Deus te abençoe, que esse entendimento possa ficar fixado no seu coração. Já falo também que não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. Eu espero que você goste da nossa dinâmica. Por isso, vamos para a dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 12, que traz por título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Eita glória! Se prepara aí, viu, povo, porque aqui o alimento é forte. Mas, se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, e hoje chega o momento da nossa dinâmica. Mas preste atenção. Essa lição de número 12 está trabalhando a temática das 70 semanas de Daniel. E as pessoas têm muito dúvidas. E eu acho importante você fazer vários questionamentos para colocar sua turma para estar falando. É o momento de colocar sua turma para falar e explicar aquilo que está entendendo. Assim você vai perceber se a turma aprendeu ou não. Por que eu falo isso? Tem muitos professores que nessa aula vai querer passar a aula toda falando, lendo, e não adianta. Principalmente as aulas com jovens. Faça atividades, coloque debates, discussões, argumentações, para que os seus alunos possam estar falando e também aprendendo. Por isso, essa dinâmica vai ser, na verdade, uma atividade. Separei aqui as 12 principais perguntas, questionamentos existentes acerca das 70 semanas de Daniel. Separei aqui 12 questionários, 12 perguntas que você pode fazer para os seus alunos, e aquele aluno que responder corretamente, você pode até presentear. Pode dar um bombom, um chocolate, um pirulito, fazer um pix. Deixa Deus te usar, viu, professor? Isso mesmo, presta atenção. Separei aqui 12 perguntas importantes com relação às 70 semanas de Daniel. Já vou passar para vocês. Já aproveita aí, pega caneta, caderno para fazer as suas anotações. O que é que você pode fazer? Tanto no início quanto também no final. Ou você pode fazer 6 perguntas no início e 6 no final. Pode fazer 4 no início, 4 no meio, 4 no final. Depende da sua organização. Mas é importante você colocar seus alunos para estar falando. Assim você vai perceber se a turma aprendeu ou não aprendeu. Então a nossa atividade ou dinâmica de hoje é a seguinte: 12 perguntas importantes com relação às 70 semanas de Daniel. Por isso, pega caneta, caderno, lápis, para que você possa fazer suas anotações. Vou deixar aqui para vocês a pergunta e também as respostas, viu? Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas, pastor, o que é ser membro? Ser membro é seu parceiro. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube.
benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. História dizendo é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros atividade, dinâmica, certificado, videochamada, despertador, slide, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Agora quero saber, já pegou sua caneta, seu caderno, seu lápis? Vamos para as 12 perguntas importantes com relação às 70 semanas de Daniel. Anote aí 12 perguntas importantes com relação às 70 semanas de Daniel. Primeira pergunta: o que são as 70 semanas de Daniel? Resposta: as 70 semanas são profecias que representam o período de 490 anos e é vista como plano divino para Israel e a redenção do mundo, culminando com o retorno de Cristo. É forte, viu? Segunda pergunta: o que cada semana representa na profecia? Resposta: cada semana representa 7 anos. Portanto, 70 semanas correspondem a 490 anos. Terceira pergunta: quando começa a contagem das 70 semanas? Resposta: a contagem começa com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, que muitos teólogos pentecostais situam entre 445 a.C. Quarta pergunta: como as 70 semanas estão divididas? Resposta: as 70 semanas estão divididas em 3 períodos. 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, até a primeira vinda de Cristo. E uma semana final, 7 anos, que está relacionado aos últimos tempos, ou à grande tribulação. Quinta pergunta: quem é ungido mencionado na profecia? Ungido é interpretado como Jesus Cristo, que veio ao final das 62 semanas e foi crucificado, marcando a interrupção da contagem das semanas. Sexta pergunta: o que acontece na última semana? A última semana é dividida em 2 partes, 3 anos e meio cada. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz, e nos últimos 3 anos e meio, começará a grande tribulação, culminando com a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. Sétima pergunta: o que significa ele firmará aliança com muitos por uma semana? Essa interpretação significa que, com a aliança feita pelo anticristo com Israel e as outras nações no início da grande tribulação. Oitava pergunta: o que significa o fim dos sacrifícios e ofertas? Isso é visto como uma referência ao anticristo, interrompendo as práticas religiosas judaicas durante a grande tribulação, possivelmente no templo reconstruído. Nona pergunta: o que é a abominação desoladora? A abominação desoladora refere-se ao ato do anticristo de profanar o templo de Deus. Décima pergunta: qual o significado das primeiras 62 semanas? As primeiras 69 semanas cobrem o período desde o decreto para reconstruir Jerusalém até a vinda de Jesus Cristo, culminando com a sua crucificação. O que acontece após as 70 semanas?
Após as 70 semanas, ocorrerá o estabelecimento do reino milenar de Cristo, onde ele reinará na terra por 1000 anos. Última pergunta: qual a relevância da profecia das 70 semanas para os crentes pentecostais hoje? A profecia é vista como um cronograma profético que alerta os crentes sobre a proximidade dos eventos finais, incluindo o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, incentivando a vigilância espiritual e a preparação para estes eventos. Eita glória, é forte, viu? Você vai anotar tudo, pegar as respostas, levar para os seus alunos as perguntas e quero ver quem vai acertar, viu? Que Deus te abençoe cada vez mais e a paz do Senhor. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.